Oi pessoal, professor Born do ROX pré-vestibular, né? E a gente vai então, daqui a um minutinho, a gente vai então abordar os tópicos sobre o Covid-19, mas grande parte dos estudantes, né, já estão familiarizados com essa questão. Então a gente vai falar sobre um tópico voltado então para a questão econômica. A questão da economia do Brasil, a questão da economia mundial, ok? Então nós vamos aí, né, em alguns minutinhos, começar aí a nossa live, né? Então bastante importante, nesse momento bastante curioso, que é justamente, né, uma situação diferente para o Brasil, porque vivemos aí um momento em que as pessoas precisam usar máscaras, não é verdade? Isso vai escrever na história dessas pessoas, inclusive a gente vê muitas pessoas caminhando, inclusive com criancinhas, e inclusive as criancinhas estão com máscaras, e elas vão lembrar, olha, uma vez a mãe, o pai, todo mundo usava máscara. Então, essa é uma situação, uma pandemia, né? E nós temos que analisar, então, a questão dessa pandemia num foco mais geopolítico, mais econômico, e para os estudantes que vão fazer provas de vestibulares, também concursos públicos e tudo mais, é importante, vamos então analisar alguns conceitos, né? Alguns conceitos da geografia, ok? Então, para a gente começar essa coisa do coronavírus, né? O Covid, né? Que é o coronavírus, e o D é disease, né? Então, coronavírus disease 19. E aí, isso aqui, vocês já devem ter tomado contato com os professores de biologia, né? Vocês conhecem pessoas da área de saúde, pesquisadores, parasitólogos, um monte de gente já fez informações, já teceu informações bastante esclarecedoras sobre o Covid, que não vai ser o caso da ideia da geografia nesse momento. Então, quando surge o Covid, né, ele é algo que não é recente, ele né, está na natureza, né, é algo natural. E, por alguma razão, esse Covid, ele saiu de uma espécie e veio para a nossa. Né, e essa é a questão que fala sobre o impacto ambiental. E o Brasil tem impacto ambiental, o mundo tem impacto ambiental, nós temos que analisar essa questão aí, né? Então, o Covid, ele surge onde? Ele é identificado onde? Inclusive, até surgiu ideias de desacreditar a própria China e as ações que a China estava tomando para enfrentar o coronavírus, mas a China foi o primeiro país a identificar. A China acusou Estados Unidos de talvez ter já tido surtos antes de a China identificar e vazar para o mundo. Estados Unidos se nega disso, mas também não mostrou que não fez testes suficientes. Inclusive hoje muitas pessoas lá, por uma ideia muito estranha, o presidente Trump falou que se utilizasse desinfetante, olha só, desinfetante, a pessoa ficaria curada, né? E não bastasse essa tolice que ele falou, um monte de gente, né, foi atendido nas emergências por ter, de alguma forma, utilizado detergente para poder se curar. Né, porque ele falou que o Covid tem uma placa de gordura e proteína, né, muito fácil de o sabão, o detergente desmanchar. Então ele falou que se injetasse aí detergente, e os caras fizeram isso. Então existe um nível de consciência muito melindroso quando se fala de um grande líder,
que tem uma comunicação enorme na sua população, uma confiança enorme, e fala às vezes jocosamente, e muita gente, então, claro que nós temos que lembrar também que o atendimento médico nos Estados Unidos é caríssimo, né? Então, pessoas que ficaram com o Covid lá e foram atendidos, isso teve um custo de 35, 36 mil dólares. Então, muitas pessoas não têm acesso ao sistema médico como o Brasil tem. Isso chamou a atenção do mundo inteiro. O Brasil tem um sistema chamado de SUS, o Sistema Único de Saúde, que, curiosamente, foi durante vários anos retirados os recursos, né? Então, nos últimos anos, desde 2014 para frente, foi aprovado leis onde se removeu 22 bilhões de reais do SUS, numa ideia de diminuição do atendimento público. Também foi tirado recursos das universidades, dos centros de pesquisa. Então, esse é o chamado modelo que nós temos hoje no Brasil e no mundo, o chamado modelo neoliberal, de redução do Estado ao seu mínimo, acreditando que se reduzir saúde, se reduzir o SAMU, se reduzir funcionalismo público, etc., economizaria-se dinheiro. Só que, quando o coronavírus veio, expôs, né, um sistema de atendimento de saúde que não, o público, muito frágil, que não deu conta, isso no mundo inteiro. Por exemplo, um teste de coronavírus, por exemplo, nos hospitais, né, de grande notoriedade no Brasil, né? O Einstein, por exemplo, custa R$150. Para uma população, hoje no Brasil, de 52 milhões de brasileiros, que ganham apenas R$500 por mês, 52 milhões de brasileiros estão ganhando cerca de mais ou menos R$500, menos de R$500 por mês, R$150 é muito caro. Então, o sistema de saúde, o SUS, ele então foi procurado por essa população, e nós estamos ainda no início desse Covid, e nós temos que lembrar que o nosso ex-ministro Mandetta, ele foi um dos que aprovou o corte de investimentos de 22 bilhões junto com, né, deputados, senadores, né, inclusive até o próprio presidente Jair Bolsonaro, de corte de investimentos no SUS, e não deu outra. A hora que explodiu o Covid no Brasil, né, e ele está no começo ainda, as pessoas estão desacreditando um tanto e dizendo, não, isso não tem importância, ninguém foi atingido ainda, justamente porque quando o governo pediu, né, quando o ministro, né, Mandetta pediu para que as pessoas fizessem isolamento social, muitos governadores, muitos prefeitos pediram para a população contribuir para que se isolassem, e houve um isolamento importante, e isso fez com que o pico de contágio, o pico de casos de infecção, né, de contágio, se reduzisse, se jogasse mais para frente. E isso gerou duas coisas. Uma foi que o pico de tensão máxima se reduziu, só que ao ser jogado mais para frente, as pessoas diziam assim, não tem muita necessidade, então podemos voltar às ruas, podemos voltar ao trabalho, como aconteceu com a Itália, que não fez isolamento social e hoje colhe casos enormes, principalmente no norte da Itália. Não somente porque são idosos, lá existe, claro, a Europa é formada por países com uma longevidade muito grande, um número de idosos bastante importante, né? No Brasil nós temos 30 milhões de pessoas acima de 65 anos, né? Então na faixa de idosos, e a Europa tem bem mais. E o norte da Itália, ele teve grandes mortes, por quê? Primeiro que as indústrias não pararam de trabalhar, né? Então houve lá um descrédito
houve lá um negacionismo da questão do que os biólogos, do que os especialistas, do que os médicos estavam pedindo. E o norte da Itália ele tem muito contato com a China, com os Estados Unidos, então é uma área economicamente muito poderosa no norte da Itália, que se diferencia do sul da Itália, né? Principalmente na região próxima ao rio Po, no norte da Itália. Então, o que aconteceu foi que muitas pessoas de Wuhan, da China, né, vinham para o norte da Itália e muitas pessoas da Itália faziam negócios na China. E aqui aconteceu esse contágio gigantesco. Já se sabia de problemas de uma possível pandemia desde dezembro de 2019. Nós estamos em 2020 agora, 2019, dezembro, estamos em janeiro, fevereiro, março, abril. O Brasil teve 4 meses para se preparar, né, para comprar mais equipamentos de segurança para os médicos, né, máscaras, luvas, aquelas roupas de proteção, né, macas, fazer UTIs, comprar respiradores, fazer pesquisas. Pouco o Brasil fez, pouquíssimo o Brasil fez. Tanto que se trocou até o próprio ministro da Saúde e agora o novo ministro nem aparece, né, nem aparece. Então, nós tivemos então esse grande problema no Brasil de um atraso na tomada de decisões. O Brasil hoje está contando com 4.500 mortes, né? Quantas mortes nós deveríamos ter? Mínimas mortes, porque tivemos todo um tempo de preparo, de anúncio, de possibilidade das grandes mídias esclarecerem as pessoas. Pouquíssimo ou nada foi feito. Temos um grupo também que está enfrentando o coronavírus, né? Fazendo passeatas nas ruas a favor do coronavírus, né? Gente famosa fazendo festas nas suas residências, enquanto os médicos estão travando uma guerra enorme tentando salvar vida de pessoas. Então isso tudo é o quê? É uma desinformação gigantesca. Existe um lado que diz que é para se cuidar, outro do Brasil que diz que não, isso na cúpula política. Então o Brasil está muito confuso nessa história aí, né? Então a Itália teve grandes mortes mesmo, mortes que não precisavam acontecer. Então houve um negacionismo muito grande em cima disso. Então, quando surgiu lá em Wuhan, então eu trouxe uma imagem aqui para a gente. Nós temos aqui o nosso mapa mundi, né? Então temos aqui o mapa da América, o mapa do Brasil, e aqui nós temos então a China. A China foi o que revelou-se, né? Que foi o que divulgou, até algo parecido, por exemplo, com a chamada gripe espanhola, né? Que não é que ela surgiu na Espanha, mas a gripe espanhola foi divulgada na Espanha. Então, o China está questionando se outros lugares, e aí estão investigando, já tivesse surtos de coronavírus anteriormente, e é o que se estão investigando. Então, os Estados Unidos acusou a China acusou os Estados Unidos, e essa coisa, e daí virou, né, uma briga entre as pessoas, uma acusando o outro. Mas a China então foi o primeiro a identificar, e ela já tinha experiências anteriores desde 2002. 2002 aconteceu o SARS, né, uma síndrome aguda respiratória muito forte que atingiu, né, a mesma localidade de Wuhan e se espalhou, só que ela atingiu 29 países. Hoje foram 184 países que foram então atingidos pelo Covid, né? Então, coronavírus disease 19, né? E aí então a surpresa foi que as pessoas, quando começaram a buscar ajuda no hospital de Wuhan, Wuhan é uma cidade que fica, né? Vamos dar uma olhadinha aqui assim, nós temos então a China aqui, né? A China, e aqui tem um destaque da China, e Wuhan fica bem nessa localidade, no centro da China. E interessante que tem 11 milhões de habitantes lá nessa cidade, né? 11 milhões de habitantes na cidade. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Então é uma cidade gigante, muito grande mesmo, e as pessoas então começaram a buscar auxílio porque estavam com graves problemas respiratórios no hospital de Wuhan. E começou a chegar um caso, e começou a chegar outro, e começou a chegar outro, e aí acreditaram no começo que era tipo uma espécie de SARS,
mas viram que, comparando os vírus de gripe, não tinha registro nenhum desse novo vírus. E aí não se sabe até agora se uma pessoa que ela contrai o coronavírus, se ela fica imune, se ela pode ter uma recaída. Ao que parece, algumas pessoas tiveram recaídas, né, ao serem expostos. E uma coisa muito grave, os médicos estão percebendo que há uma paralisação, né, quando essa doença ela atinge então mucosas, nariz, olhos, garganta, né, a pessoa ingere esse vírus, a hora que ele vai para o pulmão, ao que parece, ele desliga o sistema de condução de oxigênio pelo corpo. Então dá um problema enorme no organismo, com falta de oxigenação, tromboses, o corpo inteiro tenta trancar, né, a entrada de vírus, e isso causa problemas vasculares, né, um monte de problemas. Então é como se fosse uma tempestade no corpo. O corpo não consegue se defender e é preciso se descobrir uma vacina. Enquanto não se descobrir uma vacina, não existe ainda uma segurança, né, de as pessoas adquirirem uma imunidade realmente. E acreditava-se que só atingia uma certa idade, de pessoas imunodeficientes, pessoas aí com diabetes, etc. Mas no Brasil está atacando, atingindo uma população mais jovem. E acreditava-se que a China, por ter um clima basicamente temperado, né, temperado, primavera, verão, outono e inverno, rigorosos, aqui no Brasil, como é um ambiente mais tropical, quente, somente o sul do Brasil, 8% do Brasil seria então temperado ou subtropical, não teria tanta força. O vírus, ele faria mutações, chegaria aqui já, digamos assim, cansado, e não teria tanta força. Mas Manaus mostrou algo diferente. Lá é quente e úmido e o estado está em colapso. Manaus está em colapso, morrendo gente, eles estão abrindo valas comuns para poder enterrar tantas pessoas. O prefeito, ele chamou a atenção da necessidade realmente de fazer isolamento social. Vários comunicadores de televisão também que procuraram diminuir a importância do coronavírus, ficaram mais ou menos com sintomas e foram afastados. Então, pessoas já de uma elite começaram a ficar doentes, alguns já morreram. Imagina só, estão dizendo para as pessoas ficarem nas suas residências em isolamento. Quantas favelas existem no Brasil, né? Hoje nós temos 6.300 comunidades, também chamadas de favelas, 6.300 comunidades no Brasil. Mais ou menos 13 milhões de pessoas que, às vezes, num ambiente pequeno, você tem ali 3, 4 pessoas que convivem, ou mais num ambiente pequeno. Como é que se vai fazer o isolamento social dessas pessoas, né? Então, as pessoas vão trabalhar, porque nem todas foram liberados, né? E no trabalho acabam então se contaminando, né? Acabam se infectando com o coronavírus, mas são resistentes. E por serem resistentes, não faz nenhum efeito, a pessoa não sente nada. Hoje no Brasil, a pessoa forte é quem tem que usar a máscara. Na verdade, a pessoa forte é que precisa usar máscara para não passar para aquela pessoa que tem diabetes, que tem problema de pulmonar, né, que tem alguma alergia, que tem alguma fragilidade. Então a pessoa forte é quem tem que usar essa máscara, né? E o governo não se preparou com máscaras, nós estamos encomendando máscaras de fora, ao invés de estimular que se produza máscaras aqui, que se faça apoio financeiro para as empresas brasileiras que possam produzir máscaras a preços realmente que possam chegar ao bolso de todo mundo numa grande distribuição, né? Então, nem isso não foi organizado. Então, isso é muito grave. O fato, então, é que o Brasil tem 6.300 comunidades, 13 milhões de pessoas, e já chegou o Covid nessas comunidades, e já se começa a colher corpos, né? Então existe
um alerta e um certo medo. Até o próprio Exército já tentou fazer um levantamento das principais cidades do Brasil, qual é a capacidade de sepultamento de pessoas, né? E nós temos um agravante. Cortou-se 22 bilhões de reais, por exemplo, do sistema de saúde do Brasil, e o Brasil tem 5.570 municípios. Quantos municípios não tem uma ambulância? Cerca de 4.000 municípios não tem uma ambulância. Num cenário onde a população, 52 milhões de pessoas ganham menos de R$ 500 por mês, desemprego gigantesco acontecendo, fechamento de empresas, né? Então o Brasil tem um cenário tétrico da economia e nós temos uma ingerência, dá para dizer quase que completa, por parte do governo. Está se tentando tomar medidas emergenciais tardias já. Então o médico, aquele Drauzio Varela, fala que o Brasil já está dentro de um colapso demográfico, né? Esperamos que não, mas ao que tudo indica nós estamos mais de 4.500 mortes no Brasil. No mundo são 205 mil pessoas mortas, 205 mil pessoas, 206 mil pessoas mortas, 3 milhões de casos. Estados Unidos, que se fez negacionista, anticientificista, né? Então lá está colhendo mortes, corpos empilhados, um desespero muito grande. E olha só que interessante, o país mais rico do mundo não fornece equipamentos de segurança para grande parte dos seus médicos. Isso é uma exposição de uma fragilidade gigantesca, mostrando que de repente o país com a maior economia do mundo realmente tem grandes problemas, né? Então o Brasil vive um cenário de gravíssima crise econômica e que foi exposto por então o coronavírus. Lembra que a crise econômica que o Brasil tem não é recente. Não é o coronavírus que quebrou o Brasil. A crise brasileira já vem de muito tempo. A crise brasileira vem de 2014 para frente, muito grave, mas já vinha desde 2006 com a queda econômica dos Estados Unidos. Geralmente se fala do subprime americano como se fosse 2008, para vincular ele à crise europeia. Não, mas a crise americana é antes, é 2006. 2008 explodiu a crise europeia, tanto que a Grã-Bretanha saiu agora em 2020, em janeiro, mostrando a gravidade da economia, e agora vem o coronavírus, que tem uma letalidade de 2%, dependendo das ações que o país faz, né? E o agravante que os médicos descobriram é que o Covid, né, o vírus, quando as pessoas falam, naturalmente sai microgotículas, aerossóis, com partículas, milhões de partículas. Você já viu aquelas pessoas que falam cuspindo, na verdade, né? Então, imagina a pessoa cuspindo, mas todas as pessoas quando falam, saem microgotículas, ícolas, né? Com trilhões de vírus, e cai em cima da mesa, né? Cai no computador. Se a pessoa está num balcão de loja, ela conversa, cai essas micropartículas em cima. Por isso que usar máscaras, né? A pessoa que está doente está em casa. A pessoa que está doente está mal, está em casa. Ou está conversando pouco, mas essa pessoa que está doente, ela contamina muito. Mas a pessoa que não está doente, esse é um grande problema. E o que se tem, né? E o que se tem de descoberta é que não é somente na fala, não é somente no espirrar. Quando o cara espirra, vai muito longe, 8 metros já foi calculado. Então, se alguém está doente e não tem o sintoma, é assintomático, ele pode contaminar muitas pessoas ao seu redor. E para cada caso notificado no Brasil, hoje em dia, se acredita que 9 não estão notificados. Olha só então, o Brasil sabia, desde a época de fevereiro, pediu-se para que o carnaval não acontecesse. Mas o carnaval aconteceu, gerou uma riqueza muito grande, cerca de 7 bilhões, né, de dólares entraram no Brasil nessa época aí.
houve um auxílio econômico, só que agora é o seguinte, as pessoas que vieram para o Brasil e estavam com corona, estão disseminando. E o Brasil agora começa a entrar na estação mais fria e o nosso corpo fica com uma certa debilidade frente ao frio e abre espaços então para possíveis contágios, né? E os médicos descobriram que o Covid também, o vírus, ele se transmite também pelas fezes. Então, foi identificado nas fezes dos pacientes também o Covid. Então você imagina um país que não tem tratamento de esgoto, né? Países do continente africano pobres, do continente asiático pobres, do continente americano pobres. Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem 5.570 municípios, mas desses municípios todos, quantos é que tem tratamento de esgoto? Ou melhor, coleta de esgoto? 51,9%, segundo o IBGE, 51,9%, ou seja, um pouquinho mais da metade tem coleta de esgoto. Então passa um cano que leva esse esgoto aqui. Mas tratamento de esgoto é só 45%. Então o Brasil, ele tem uma deficiência gigantesca na questão de tratamento de esgoto. Um lado interessante é que 83% da população brasileira tem acesso a água encanada, água tratada. Deveria ser 100%, mas nós temos uma melhora aí. Já pela boca não vai entrar, então, aí algum contaminante, né? Mas 45% do nosso esgoto, ele é tratado. O restante é lançado no mar, nos rios, no mar. E os rios, eles vão ter a sua foz, o seu final, todos os rios vão ter sua foz, o seu final, ou no lago, ou então no mar. Por isso que caminhar na praia é um problema. Porque se comunidades no interior estiverem então com pessoas doentes em casa, o cara vai ao banheiro, faz as necessidades, esse esgoto vai coletando, né? Esse esgoto vai caindo nos rios e vai sendo carregado para o mar. Então caminhar na praia, ou comunidades que não têm esgoto fechado, a chance de contágio é muito grande. Então estão estudando esse mecanismo de contágio possível. Então tudo está sendo investigado nesse momento. Então o Brasil hoje lança cerca de 6.000 piscinas olímpicas. 6.000 piscinas olímpicas de esgoto por dia fora, né? Então é preciso, e o Brasil conseguiria consertar isso com 150 bilhões de reais, 150 bilhões de reais, o Brasil conseguiria resolver o problema do saneamento básico no Brasil. 150 bilhões, lembrando que só o Congresso Nacional custa 211 bilhões por ano, né? Então, 150 bilhões seria um investimento muito poderoso. E tem uma. Se for feito um investimento de R$1 no sistema de esgotamento sanitário correto, R$1, você economiza R$9. Então, vale a pena investir, porque vai ser menos pessoas doentes, menos pessoas enfraquecidas, menos internamento, menos remédios necessários para as pessoas. Então, de cada R$1, economiza-se 9, é um excelente negócio, né? É preciso que os políticos entendam essas questões geográficas, né? Muito bem. Então, lá em Wuhan, 11 milhões de pessoas descobriram, então, o Covid. Só que é o seguinte, o Covid, ele veio através de um contato de passagem de animais, onde o Covid estava, para humanos. Essa você passar uma doença de uma espécie para outra é algo raro. E os cientistas, assim que descobriram que Wuhan estava com várias pessoas doentes, identificaram que as pessoas tinham passado por um mercado onde se vendia carnes e animais silvestres, né? Selvagens, silvestres. E quando foram investigar, existiam várias pessoas lá com os mesmos sintomas doentes. Só que não sabem o seguinte: foi um daqueles animais, que acredita-se ser um morcego ou um pangolim, que ele parece um tatuzinho. Aqui no Brasil nós temos no Cerrado
um tatu, né? Então ele parece aquele tatuzinho. Meu, não é culpa daquele tatu, ok? Não é culpa daquele tatu. Talvez o morcego tenha passado para esse tatu e ou o morcego ou o tatu passou para um humano, ou um humano já veio doente. Por isso que é preciso descobrir o paciente zero. Já veio doente e ele acabou contaminando animais, né? Espirrando, alguma coisa assim, e outras pessoas também. Então por isso que é preciso entender quem é o paciente zero. Mas o detalhe é o seguinte: Wuhan, ele é cruzado por um rio muito importante da China, o rio chamado de o Rio Azul, né? Então nós temos aqui uma hidrografia, ó. Aqui nós temos então o Rio Azul, o Yangtze. Lá no norte tem o Rio Amarelo da China. E aqui nós temos então, na parte central da China, nós temos então ali o Rio Azul, com 6.380 quilômetros, né? Esse rio é um dos grandes rios do mundo. E esse rio nasce lá no Tibete, nas regiões geladas, 6.000 metros de altitude. O que os cientistas descobriram? Que existe hoje em dia um problema no degelo, né? O degelo. O degelo acontecendo, ele expôs 15 cepas de vírus que eram desconhecidos dos cientistas. Então, o aquecimento global está expondo vírus, e esses vírus podem ter caído dentro desse rio azul, o rio Yangtze, e esse rio pode ter corrido durante todo o seu percurso e estar contaminando outros animais. Pode ter passado lá em Wuhan e contaminado uma pessoa ou um animal que foi levado para se vender lá nessa... Então tudo precisa ser estudado. Então o derretimento das geleiras está expondo vírus que até então não eram conhecidos, né? Muito bem. E isso então impactou a economia da China. A China no começo também foi meio negacionista, mas quando percebeu que a situação era como aquela de 2002, com o SARS, e também em 2012 aconteceu também uma pandemia, a chamada de MERS, no Oriente Médio, que veio do camelo e passou para as pessoas, né? A do SARS parece que foi do morcego que passou para as pessoas. Meu, e olha só, para poder uma doença passar para as pessoas, olha que curioso, essa doença ela tem uma situação muito especial para um vírus passar de um animal para uma pessoa. Por exemplo, precisa ter um morcego com o vírus, um pangolim com o vírus e uma pessoa. Tem que ter esses três caras juntos. Lá em Wuhan, ao que parece, as condições de higiene, e também a China fechou aquela área comercial, né? Com críticas internacionais, fechou aquela área comercial. Então, lá existe uma tensão muito grande dos animais que serão mortos. Eles estão machucados, eles estão doentes, eles estão porque não é feito o controle de zoonoses desses animais, né? São pegos da natureza, não se sabe se está doente ou não, coloca-se numa gaiola, aí eles estão machucados, eles ficam se batendo nas jaulas, né? nas pequenas celas, eles estão próximos a outros animais que os mordem, eles estão sangrando, eles estão com pus, eles estão defecando, eles estão urinando. Olha a situação que tem. E isso tudo é propício para que surja aqui uma mutação de um vírus que atinja um humano. Então, a natureza sempre teve vírus, sempre teve doenças tipo Ebola na África, que foi um dos grandes surtos 2015 e 2016, inclusive bem na época dos jogos que estavam acontecendo no Brasil. Então, ao que parece, ou um morcego ou um macaco acabou então infectando uma pessoa, e ali a letalidade foi de 90%. Só que o contágio era muito difícil, porque tinha que encostar na pessoa, tinha que ter contato com a pessoa. Já o Covid, a pessoa espirrando, conversando, e a pessoa sã, ela é o que mais passa a doença. Então, quando a China identificou isso, fechou suas fronteiras e obrigou a população
a ficar, então, nem todo mundo obedeceu, mas lá as leis são muito fortes. Não é legal desobedecer à China, na verdade. Então lá você pode ver, as pessoas estavam todas de máscara, identificou-se pessoas que estavam com febre, medindo, né? A febre é um dos primeiros sintomas da doença, perda de olfato também, a pessoa deixa de sentir o gosto. Então, isolou-se as pessoas e a queda econômica da China foi de 6,3%. Nossa, a China é a segunda maior economia do mundo. 6,3% seria em torno de 3 trilhões de dólares. Houve um impacto gigantesco na economia da China e aconteceu um impacto gigantesco na economia mundial, porque a China, durante aquele período que ela ficou isolada, ela parou de comprar do mundo e parou de vender. Então atingiu a economia mundial. Brasil também teve restrições de venda e restrições de compra. Estados Unidos teve restrições de venda e restrições de compra. Então atingiu o mundo inteiro. Não somente a doença, mas a pandemia também foi econômica. Já estava o mundo abalado economicamente desde 2006 com a queda econômica americana, né, com o subprime americano, e veio só se agravando a partir daí, e agora nós temos então uma das mais graves crises econômicas da história da economia mundial. Por exemplo, quando aconteceu a queda de 1929, né, a queda de 29 da Bolsa de Valores, houve o desemprego de 10% na média. Alguns países mais, 10% na média. Em 29, a Bolsa de Valores caiu 50%. Gerou um desemprego gigantesco, houve um congelamento de investimentos bancários, empréstimos bancários, que atingiu o planeta inteiro. O Brasil sofreu um monte, porque várias empresas estadunidenses estavam na Europa e várias empresas tinham filiais no Brasil. A Estados Unidos tinha empresas no mundo inteiro, filiais no mundo inteiro. Quando fechou as empresas americanas, primeiro fechou as matrizes ou as filiais? As filiais. Fecharam as filiais na Europa, fecharam as filiais no Brasil, fechou filiais no mundo inteiro, deu um desemprego generalizado. Isso lá em 29. E olha só que interessante, lá levou 3 anos para as quedas econômicas acontecerem. Bolsa de Valores cair 50%, desemprego de 10%, né? Congelamento de investimentos bancários, faliu bancos. O Covid aconteceu todo esse fenômeno de quebra em 2 meses. Queda das bolsas de valores, né? Fechamento de empresas, milhões de desempregados no mundo inteiro. E aí, por exemplo, nem todas as empresas se deram mal. Por exemplo, as empresas que fazem transporte, né? Transporte de cargas aí, né? A Amazon, por exemplo, lucrou 26 bilhões de dólares, porque as pessoas estão comprando muito agora pela internet. Outras empresas como, por exemplo, a do Richard Branson, que ela trabalha com aviações, é um bilionário, né? Tem 400 empresas. Então, a empresa de aviação dele, né, que é a Virgin Atlantic, pediu ajuda do governo para poder sobreviver. Várias empresas pediram auxílio e intervenção do governo para poder sobreviver. Ônibus pararam, navios de turismo pararam, aviação parou, supermercados pararam. No Brasil a queda econômica foi gigantesca, né? Então não é o vírus que trouxe a queda econômica, ele agravou essa queda econômica aí, né? Por exemplo, aí o Estado está sendo chamado para poder ajudar na economia. Agora nós temos um novo auxiliar do nosso ministro da Fazenda, né? Que é um militar, e ele quer jogar um plano Marshall em cima do Brasil. Agora não se sabe quantos milhões vão ser para ajudar as empresas a poderem salvar a sua pele, né? Então o Estado está sendo chamado, assim como aconteceu no plano Marshall após a Segunda Guerra Mundial em 47, onde se jogou bilhões de dólares, né? Bilhões de dólares na economia americana, mais de 120 bilhões de dólares para reconstruir a economia europeia, né? Então, o plano Marshall do presidente Truman, né?
Então, 132 bilhões de dólares naquela época foram lançados na economia europeia e reconstruiu a Europa com a ajuda do Estado, olha só, naquela época. E agora vem o Estado a ser chamado para ajudar essas economias para sobreviverem frente ao Covid. Então, a China teve uma queda de 6,3%. O setor primário ele foi afetado em 3,2%. O setor primário, o setor agrícola daquela região. O setor secundário ele foi afetado muito, né? Em 9,6% do setor secundário, setor industrial, e abalou o mundo inteiro. Okay? O setor terciário, então, é 5,2%, o setor, então, de serviços. Isso distribuiu a crise pelo mundo inteiro. E claro que daí abalou os Estados Unidos, inclusive até o próprio Donald Trump, né? Ele então agora alegou que a OMS não avisou direito sobre as reais dimensões e problemas do Covid. E a OMS avisou muito desde o começo, fez vários alertas, e Estados Unidos agora está tentando sair da responsabilidade, né? Então, abalou a economia americana. E aí nós temos que lembrar, o maior PIB do mundo são dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, lembra que o PIB, no conceito, né, é uma soma de riquezas do país. Então, o PIB ele vai ser uma soma entre os gastos das empresas, do setor privado, mais os investimentos feitos na economia, mais os gastos do governo, mais o total das exportações, menos o total de importações. Esse é o cálculo do PIB. Então, o cálculo um tanto complexo, mas a primeira economia do mundo, atualmente, são os Estados Unidos, com 21 trilhões de dólares. 21 trilhões de dólares. Seguido pela economia da China, né, com 14 trilhões de dólares. Só que a China teve uma queda de 6,3%. E já começou a se recuperar porque conseguiu estancar o problema do Covid. Fez uma ação gigantesca, um esforço enorme, que foi muito criticado por alguns setores, mas sem muita razão, porque a China realmente tomou providências gigantescas, investiu, construiu 2 hospitais enormes, né, para mais de 1.000 leitos em questão de uma semana. Então, investiu poderosamente e hoje quer fazer um auxílio internacional. Claro que a China não está fazendo isso de graça, ela quer ser a grande influenciadora do mundo, né? E a China, ela quer impor ou fazer conquistar a sua moeda, que é o yuan. O yuan chinês, ele está lastreado no ouro. Então nós temos o dólar, nós temos o euro e nós temos o yuan. Se o dólar cair, o yuan toma conta do mundo inteiro. Então a China quer fazer parcerias econômicas numa espécie de nova rota da seda com o presidente Xi Jinping, atingindo o mundo inteiro. Se Estados Unidos não se cuidar, eles vão perder essa hegemonia. Por exemplo, a previsão do JP Morgan, do Goldman Sachs, que são os grandes bancos aí que avaliam a economia americana, previram no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, uma queda da economia americana de 6%. E é o que aconteceu. Da China foi 6,3%. Mas estão prevendo, devido à não providência tomada pelos Estados Unidos, que no segundo trimestre, né, abril, maio, junho, a queda econômica americana pode chegar em 25% a 30%. Se chegar nisso, os Estados Unidos vão ficar com um descrédito internacional. E aí começa-se a migrar as confianças nas moedas, e é nesse momento que a China pode chegar e se aproximar com a sua moeda lastreada em ouro. A China é um país que mais vem comprando ouro no mundo inteiro já há uma década, né? Então ela está com um lastro forte e a China quer fazer a nova Rota da Seda. Lembra que a Rota da Seda ela é uma rota que existe na China, né? Se nós pegarmos aqui o nosso primeiro mapa, a Rota da Seda, ela então saía lá da China e comunicava até a Europa mais ou menos com 8.000 quilômetros. Essa Rota da Seda, ela começou lá no ano de 206 depois de Cristo, né? Com o fundador da dinastia Han,
lá em 206, o Liu Bang, que começa então a fazer um estímulo, não somente de seda, é que a China há 5.000 anos já sabia fazer seda com o casulo. Você sabe que o casulo, o algodão, né? O casulo, que vai gerar então a seda, ele chega até quase 1,5 km de seda. Então a China, ela tem um domínio muito grande, então ela fazia comércio com a seda há muito tempo atrás, e o Liu Bang resolveu fazer então a China ser uma líder econômica do mundo asiático, com comunicação até com a Europa. E aí quem participou e percorreu essa rota da seda, você vai lembrar nas aulas de história e também de geopolítica do então Marco Polo, que de 1269 saiu da Antuérpia, foi até Trebisonda, depois foi até Bagdá, depois foi até Balcanabat, depois foi até a China, em Lanzhou, Xi'an e até chegar em Beijing. Fez esse percurso em 1269, essa economia era muito próspera. A China cresceu muito a sua influência naquela época, e o Xi Jinping, presidente da China, quer que essa influência cresça novamente, não de forma bélica como os Estados Unidos faz, né? Quer fazer uma influência econômica internacional através de parcerias, e mais de 40 países já assinaram parcerias com a China. A China investiu mais de 110 bilhões até agora, começou em 2013 a história de fazer então uma conexão, uma nova rota da seda, ligando os países asiáticos, passando da China pelos países do Istão, Uzbequistão, Turcomenistão, etc., para chegar então até na Europa, ligando a África e querendo conectar com a América do Sul. Quando a China propôs fazer essa conexão com a América do Sul, é que houve um medo das elites aqui no Brasil, de que o Brasil estivesse, durante os governos Lula e Dilma, se aproximando demais do mundo chinês e nos afastando do tradicional mundo europeu e mundo americano. Então aí houve também contribuições de queda econômica. Então o Brasil tinha participado do chamado BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que não são um bloco econômico, são um acrônimo, uma junção de letras, mas isso estava fazendo com que vários capitais e interesses chineses chegassem no Brasil em construção de estradas de trem e assim por diante. Claro que o Brasil também tem que tomar cuidado, porque a China ela não está se aproximando por amizade, sim por interesses poderosos econômicos. E aí então a ideia era jogar o Yuan aqui na América do Sul. Se o Brasil se utilizasse do Yuan, o Brasil, do Yuan, moeda chinesa, os demais países da América do Sul também passariam a utilizar essa moeda, e menos o dólar, menos o euro. Então, houve um crescimento econômico durante o governo Lula, né, que se diferenciou do governo FHC. Houve uma estabilização da moeda durante o governo FHC, com a criação do Plano Real lá com o governo Itamar Franco, e quando o governo FHC ele assumiu o poder, houve uma desvalorização gigantesca da moeda. E quando quebrou o Brasil, o FHC teve que recorrer ao FMI 3 vezes. Quando o Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o poder, o ex-presidente assumiu o poder, em 2003, o que aconteceu foi que houve um boom nas commodities internacionais. Então, o ex-presidente Lula surfou em cima de uma situação de commodities valorizadas. Como assim? O Brasil estava vendendo para a China, por exemplo, minério de ferro, a $190 a tonelada. A China comprou um monte. Isso entrou muito dinheiro para o Brasil, isso fez o Brasil crescer. E claro que daí o Lula aproveitou, ele soube aproveitar junto com a sua equipe econômica, aquela coisa toda, e construiu universidades, construiu aí o SAMU, foi um projeto do Lula, né? E com a sua equipe econômica. Houve investimentos em estradas, em pontes, na duplicação de estradas. A BR-101 sofreu bastante duplicações. Investiu-se na construção do KC-390, aquele avião militar brasileiro, que é uma joia da coroa, na verdade.
fizemos submarinos, o Brasil estava fazendo projetos de satélites, então houve muito investimento no Brasil e o Brasil chegou à sexta economia mundial. Quando a Dilma Rousseff assumiu, ela é filha política do ex-presidente Lula, houve uma inversão das commodities. O ferro, por exemplo, que estava valendo 190 dólares a tonelada, passou a 38 dólares. Ou seja, o Brasil vendia e não entrava muito dinheiro. A mesma coisa o petróleo. O Brasil vendia barril do petróleo na época do Lula a mais ou menos 110 dólares o barril, e quando a Dilma assumiu, esse barril de petróleo, por causa do ISIS, o Estado Islâmico, caiu a 30 dólares. Então o Brasil teve uma queda econômica gigantesca, isso descontentou até a própria ala empresarial, que resolveu trocar o governo, e claro, eivado também de corrupção, desde o governo FHC, desde o governo Sarney, desde o governo Lula, desde o governo Dilma, desde o governo, trocaram para o Michel Temer, continua a corrupção, governo Bolsonaro, continua a corrupção. Esse é um problema gigante do Brasil, precisa ser resolvido em algum momento, né? Muito bem, então quando o governo Michel Temer assume o poder, o mundo não está comprando commodities. A queda econômica continua acontecendo. Quando assume o Bolsonaro, a queda da economia continua acontecendo, não se toma nenhuma providência forte, a equipe econômica não conseguiu entender a gravidade da situação internacional. Então, o Brasil está vivendo uma das suas maiores crises econômicas e também, agora, uma das suas maiores crises sanitárias, né, de saúde. Então, quando falamos em queda econômica americana, eles são o primeiro PIB do mundo com 21 trilhões de dólares, né? O segundo PIB do mundo, então, é a China, com 14 trilhões de dólares, seguido pelo Japão. O Japão, então, está com 5 trilhões de dólares. Depois nós temos a Alemanha, da Angela Merkel, que está fazendo uma administração da crise do Covid exemplar, na verdade. Claro que existem muitas empresas reclamando dela lá, mas ela está fazendo realmente uma salvatagem da população. Primeiro salvar a população e depois resgatar a economia, né? Então, mais ou menos aí 4 trilhões de dólares tem aí então a Alemanha. Então, todas as economias mundiais, né, estão em queda. Se nós pegarmos aí, por exemplo, o Brasil então vai ter um grande impacto gigantesco na economia, negativa, com desemprego em massa, atingindo comunidades de periferia, atingindo não somente comunidades de periferia, mas como houve um descrédito por uma desvinculação de informações governamentais, de pessoas se expondo. Então o Brasil está no começo desse Covid e espera-se que não seja, que o médico Drauzio Varela não esteja correto na sua previsão, porque pode ser que o Brasil tenha uma mortandade gigantesca, né? Que o Brasil possa ser um dos países que mais tenha problemas aí. A Argentina está tomando providências de quase isolamento de fronteira para que não vá pessoas do Brasil para lá. O Brasil não trancou fronteiras como outros países fizeram. Estados Unidos está pedindo que quem está passeando no Brasil volte para casa. A Alemanha fez a mesma coisa, a França fez a mesma coisa, pedindo volte para casa, porque o Brasil não tem como atender, não vai dar suporte para essas pessoas aí. Claro que, se nós falarmos de essa doença, o Covid, ela é algo que sempre existiu. Só que essas doenças existiam em meios blindados, meios isolados, protegidos, distantes dos humanos, que eram as grandes florestas. E o que é que está acontecendo hoje em dia com esse modelo econômico predatório? Nós estamos destruindo grande parte da vegetação mundial. O Brasil é um dos grandes responsáveis e é até assustador, ou uma sorte do Brasil, de que nenhuma doença tenha se espalhado pelo mundo. Lembra a chikungunya? Né? A chikungunya foi aqui no Brasil que ela surgiu. E é um milagre que até agora o Brasil não tenha surgido uma doença que tenha se espalhado pelo mundo inteiro. A China está cortando grande parte da sua biodiversidade. Então,
as cidades e o modelo econômico atual altamente exploratório está invadindo áreas naturais com seres vivos que lá viviam tranquilamente com aquelas vírus, bactérias, fungos e assim por diante, longe, distante dos contatos com os humanos. Só que a economia chegou nessas áreas e está devastando essas áreas todas, e isso faz com que, claro, haja mutações, né? Lei de Darwin, né? As mutações acontecendo, e aí então acaba então entrando em contato espécies diferentes, né? E, por exemplo, o Brasil é um dos grandes responsáveis pela emissão de CO2 na atmosfera. Por exemplo, o Brasil lança por ano, mais ou menos, 2 bilhões de toneladas de gás equivalente ao CO2. 2 bilhões de toneladas, isso é muita coisa, né? Isso é muita coisa. Principalmente onde é que está o setor. Nós somos um dos 10 países que mais lança poluentes na atmosfera equivalentes ao CO2. Então, 2 bilhões de toneladas, né? Isso provém da onde? A maior parte são as queimadas que acontecem. E esses 2 últimos anos, as queimadas foram assustadoras na região norte e central do Brasil, que é a expansão do setor agropecuário. Qual é a área que mais faz a poluição atmosférica do Brasil? Primeiro, o setor de queimadas. 46% das nossas emissões vem do setor de queimadas, segundo o IBGE. Seguindo, então, pelo setor do agronegócio, né? 24% da poluição atmosférica vem do setor agropecuário. E 21% transportes e geração de energia no Brasil. Claro que existem países que geram muito mais poluição. E esse excesso de carbono, ele é então um dos responsáveis pelo derretimento de geleiras, que está expondo novos vírus. Então nós podemos esperar daqui a um tempo, né, uma nova explosão de mais vírus. Esse modelo econômico, ele precisa ser revisto, porque a natureza não está, a chamada pegada ecológica, né, que é quanto uma pessoa precisa para sobreviver o ano inteiro, transformado em 1 hectare. Então hoje em dia calcula-se que uma pessoa precisaria de 1,7 hectares, né, para sobreviver, com alimentação, com água, com minerais, com madeira, proteína animal, proteína vegetal. Só que hoje em dia o mundo está consumindo 2,8 hectares, ou seja, não somos mais sustentáveis. Esse modelo econômico altamente exploratório precisa ser revisto, né? Claro que o setor empresarial diz que não, mas é preciso que os órgãos de ciência e pensadores se manifestem e mostrem as realidades, né? Então, o Brasil é um dos grandes responsáveis pela destruição de florestas. Tudo bem, nós temos então uma grande emissão de poluentes na atmosfera, verdade. Só que quem é que são os captadores do CO2? Os captadores do CO2 são as vegetações, as árvores, por exemplo. O que o Brasil fez com as árvores? Se nós olharmos, por exemplo, o mapa do Brasil aqui, ó, temos o mapa do Brasil. Se nós pegarmos desde a época de 1500, por exemplo, nós temos então aqui assim uma floresta chamada Floresta Atlântica, que ocupa 13% do Brasil, essa é a área dela, mas de 100% dessa floresta, só sobra 8,5%, porque o Brasil destroçou todo o resto. Isso, 8,5%, era 7 ponto alguma coisa, e houve recuperação dessa floresta por causa de programas, ONGs e tudo mais, que começaram a plantar novamente. Se nós pegarmos, por exemplo, a Amazônia, que mais sofreu corte de árvores, né? Por exemplo, a Amazônia ocupa, a floresta amazônica, 49% do Brasil. E até 2017, 88% estavam preservados. Mas agora a destruição foi gigantesca. Vários grupos indígenas que moram naquela região estão sendo mortos, né? E vários grupos, olha, religiosos foram para as regiões levar o Covid
para os índios. Está morrendo o índio lá de forma gigantesca, né? Então, o sul do Brasil, que tinha então aí 2,2% do sul do Brasil, é justamente então aí de campos, só sobra 41%. O Brasil é um dos grandes destruidores dos campos. Então, pessoal, falamos aqui sobre alguns aspectos do Covid, falamos aspectos da economia internacional. Nos vemos numa próxima. É isso aí.